Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil de norte a sul e a todos os vascaínos espalhados pelo mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente agradecer a todos vocês aí pelos likes, pelas inscrições, pelas mensagens positivas recebidas e pelas críticas. Muito obrigado a vocês. Gente, vem gravar mais um vídeo. Hoje, finalmente, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Foram 3 semanas de muitas especulações, onde o Vasco tentou contratar alguns treinadores, como o Dunga, o Jorge Jesus, e não teve êxito. O Vasco até então estava sendo treinado pelo treinador interino que integra as divisões de base, o Marcos Valadares, e o Luxemburgo chega com o objetivo de fazer algo diferente, objetivo de retomada do futebol do Vasco. O Luxemburgo é solução? Há 2 aspectos nisso. Primeiro aspecto: o Vasco não precisa apenas de técnico. Técnico é uma das coisas que faltava para que o Vasco pudesse dar a volta por cima. O nome do Luxemburgo é um nome que, sem dúvida nenhuma, traz bastante experiência. Ele tem muita bagagem, tem uma carreira que dispensa comentários, a qual a gente não precisa nem dissertar diante de tantos títulos que o Luxemburgo tem. No entanto, o técnico ele precisa de estrutura. O Vasco precisa de mudanças filosóficas, administrativamente falando. Primeira coisa, o Vasco precisa de um vice-presidente de futebol. Esse cargo está vago. Não tem como o Alexandre Campelo ocupar o cargo de presidente do clube e ser o vice-presidente de futebol. Isso é humanamente possível. É muita coisa para poder ser resolvida. Ele já tem dificuldade como presidente, quanto mais como vice-presidente de futebol. Então o Vasco precisava trazer um nome para poder blindar os jogadores para as notícias que vêm da mídia não conturbar o elenco. Esse era o primeiro passo primordial. Você ter alguém na vice-presidência de futebol do Vasco que desse alicerce e apoio a esses atletas. Outra coisa, o Vasco precisa de um diretor de futebol. Isso é importantíssimo. A primeira opção dessa diretoria foi o Pelaipe, deu errado. Trouxeram um cara que não tinha bagagem para exercer essa função, que foi o Alexandre Faria, deu errado.
E fala-se do Giménez, que eu acho que é um nome que não daria certo no Vasco. Mas em todo caso, o Vasco precisa. A mudança tem que vir de cima, administrativamente. O Vasco precisava de um vice-presidente de futebol e o Vasco precisava também de um diretor de futebol. Dito esses aspectos, outra coisa primordial: o Vasco precisa pagar os salários em dia. Senão não adianta trazer treinador. Não há elenco que se comporte bem quando os salários não estão em dia. Então, muito atento para isso, senhor Campelo. Os compromissos têm que ser arcados periodicamente. Uma coisa muito importante: não foi apenas a contratação do Luxemburgo, mas o Luxemburgo está trazendo com ele um preparador físico, que o time do Vasco estava andando em campo. A parte física estava aquém daquela que a gente espera. O Vasco andou em campo no segundo tempo contra o Corinthians, e contra o Atlético Mineiro nem se fala. O time engatinhando dentro de campo. A parte física pesando. Se a gente não se atentar para esses requisitos, os quais eu mencionei anteriormente, pode trazer o Mágico de Oz, pode trazer o David Copperfield ou o Mr. M. Não vai ter mágica ou magia que vá fazer o Vasco sair dessa situação. Isso é o básico. Ainda sobre o Luxemburgo. Luxemburgo vai vir com uma rejeição enorme. Nem tanto de torcedores, mas sim politicamente. O Vanderlei ele vai ser cobrado ao extremo. Primeiro porque é um técnico caro. Dizem que ele vem ganhando 300 mil reais. Um teto muito acima daquilo que o Vasco estava pagando para os treinadores que lá estiveram. De 2014 para cá. E segundo, por causa da passagem dele pelo Flamengo. Ouvi de muitas pessoas o seguinte argumento: ah, não tem nada a ver, porque o Jorginho trabalhou no Flamengo, tem identificação com o Flamengo, o Zinho e tal. É muito diferente. Jorginho foi jogador do Vasco. Embora o Zinho não tivesse sido jogador do Vasco, diferentemente do Luxemburgo ele já declarou diversas vezes que ele gostaria de ser presidente do Flamengo.
Então, embora eu goste do profissional Luxemburgo, vejo uma incompatibilidade. Seria como a gente pegar o presidente do Banco Bradesco e colocar no Banco Itaú. Há uma incompatibilidade aí. A gente espera que ele tenha personalidade para poder superar essas críticas e que ele venha fazer um bom trabalho. Que essa situação do Luxemburgo no Vasco é muito parecida com aquela situação quando ele foi técnico do Fluminense. Não aguentou a pressão política. No Vasco, a pressão política é muito maior do que no Fluminense. Mas, só pelo fato de ele ter aceitado, demonstra o quanto ele é homem. Pegou esse desafio aí, quando na verdade diversos técnicos fugiram, não quiseram pegar essa bomba. Ele matou no peito e vem para ser treinador do Vasco. Repito, não adianta trazer um treinador bom se administrativamente essa diretoria não ajudar. O técnico precisa de ajuda da parte de cima para poder fazer um bom trabalho. Outro ponto importante. Dizem que quem intermediou essa negociação entre Luxemburgo e Vasco foi o Carlos Leite. Muito cuidado com isso, diretoria do Vasco. Cuidado com essa aproximação com o Carlos Leite. Que esse intermédio não venha custar caro depois para o clube. Porque no futebol nada vem de graça. A gente sabe disso. Uma coisa principal também, além de um vice-presidente de futebol, de um diretor do departamento de futebol profissional, salários em dias e uma quarta coisa, reforços. Esse time do Vasco carece de reforços. Corram atrás de reforços. Já que vocês não fizeram isso desde janeiro, corram atrás agora. Esse elenco do Vasco precisa ser mais enxuto, porque senão o Luxemburgo vai ser mais um de muitos que tentaram fazer alguma coisa para poder mudar. Para encerrar, só um recado aqui pro Net Vasco aqui. Vamos parar de cinismo. Vocês colocaram hoje uma matéria lá de um determinado site falando que o Edmundo tinha falado
anteriormente que o Luxemburgo seria técnico do Vasco. Vocês param de cinismo. O que o Edmundo fez foi atrapalhar as negociações que estavam em curso. Só atrapalhou. Tanto que o técnico não veio antes por causa disso. Porque iria ficar mal tanto para o treinador, tanto para a atual gestão. Então vamos parar de cinismo. A gente espera, o Luxemburgo, segundo foi noticiado, ele começa a trabalhar na segunda-feira. A gente espera que daqui para frente o Vasco tenha uma nova postura, uma nova cara. Agora, não adianta também o senhor Luxemburgo vir para deixar auxiliar trabalhando, igual ele estava fazendo em outros clubes, onde auxiliar trabalhava, fazia recreativo, dava os treinamentos e ele no ar-condicionado. Não adianta. Repito, é um técnico caro, é um técnico que, por aquilo que ele falou no passado, quando ele dirigiu o Flamengo, tem coisas que a gente não vai esquecer e por isso tem que ser cobrado ao extremo. Então a gente deixa o nosso ponto de vista aqui, e já que houve essa opção pelo Luxemburgo, por ele treinar o Vasco, a gente estima boa sorte ao treinador. A gente deseja que ele realmente consiga tirar o Vasco dessa situação, porque quem sabe do jeito que ele sabe não desaprende. Não existe essa de treinador obsoleto. E outra coisa, da imprensa a gente não espera boa coisa, mas a gente, de uma forma geral, a gente precisa respeitar esses treinadores, igual o Joel Santana se encaixa no mesmo quando era treinador. A gente precisa respeitar o que esses caras fizeram pelo futebol. Tenho certeza que o Luxemburgo ele não desaprendeu e que se essas coisas que eu citei aqui for dada a ele, ele vai fazer um bom trabalho no Vasco. No mínimo para a gente poder chegar ali a brigar por uma vaga ali na Sul-Americana ali. Valeu, galera. Tamo juntos, acompanhando aí mais notícias do Vasco. Conforme as notícias forem saindo, a gente grava outro vídeo, vem trazer as notícias para vocês e expor o nosso ponto de vista. Obrigado aí, fiquem com Deus.